Fala pessoal, tudo bom? No vídeo passado a gente aprendeu a fazer animações no Kivy e aí a gente implementou esse pop-up animado aqui. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai para essa funcionalidade aqui de tarefas e fazer com que o nosso aplicativo se lembre dessas informações aqui que a gente vai adicionando. Preparados? Então, vamos lá! Muito bem, deixa eu lembrar aqui para vocês qual que é o problema desse aplicativo. Quando a gente vem aqui na tarefas e adiciona aqui alguma tarefa, se a gente reiniciar aqui o nosso aplicativo e abrir ele de novo, ele esqueceu todas as tarefas. Então, para arrumar esse problema, a gente vai partir para a seguinte estratégia. Ao adicionar aqui novas tarefas no nosso aplicativo, ele vai salvar, essas novas informações em um arquivo no dispositivo, em formato JSON que a gente já usou no passado. Bom, então a gente vai adicionando aqui novas tarefas e vai gravando. Ao reiniciar esse aplicativo, ele vai então buscar esse arquivo JSON, se tiver, e vai ler as informações dele. E aí vai popular aqui as nossas tarefas de novo. Ok? Muito bem, então vamos pôr isso daqui na prática. A gente vai começar aqui com esses arquivos, que são os arquivos da aula passada, que vocês podem fazer o download lá no site, caso vocês queiram acompanhar aqui comigo. Bom, a gente vai abrir aqui o nosso main.py e descer até aqui a classe tarefas, que é onde a gente vai fazer todo o código. Bom, antigamente a gente usava esse método init para passar as tarefas aqui, e aí depois a gente colocava elas na tela. Bom, como a gente está lendo de um arquivo, a gente não vai precisar mais fazer isso, então a gente vai mover isso daqui para esse método onPreEnter, que ele é executado antes de entrar na tela tarefas. Bom, a gente vai colocar aqui uma variável tarefas, que vai ser uma lista, que a gente vai ficar armazenando as tarefas que a gente for registrar, e depois a gente vai salvar as informações que a gente colocar aqui em um arquivo lá JSON. Então, quando a gente adiciona uma nova tarefa, esse método aqui é chamado addWidget. Então a gente vai aqui colocar essa nova tarefa naquela lista tarefas. Então self.tarefas.append, para inserir, e o texto que é a tarefa que a gente vai colocar lá. Bom, aqui a gente tem que colocar self.tarefas, porque tarefas agora é uma variável da classe. Legal, então quando a gente coloca o widget lá, a tarefa, a gente adiciona aqui na lista. Agora a gente precisa transformar essa lista num arquivo salvo. Então a gente vai criar aqui um método self.saveData, que a gente vai criar agora, para fazer isso. Então vamos lá, def saveData, self, não tem nenhum argumento, e aí a gente vai colocar aqui o if open data.json, que é o arquivo que a gente vai criar para escrita com W, vai chamar ele de data, e aí a gente vai armazenar os conteúdos dessa tarefa em formato JSON para esse arquivo. Então a gente vai usar aqui json.dump, self.tarefas, que é o que a gente quer salvar, no arquivo data. Bom, como a gente está usando JSON, a gente tem que importar ele aqui. Import JSON. Legal. Bom, agora, quando a gente adiciona, ele inclui a tarefa na lista e salva essa lista em um arquivo JSON. Legal. Só que se a gente remover esse widget, ele não vai remover dessa lista, porque a remoção não está aqui. Ela está aqui no nosso teste.kv, que a gente colocou aqui. Então vamos transferir essa funcionalidade lá para a classe tarefas. Então a gente vai remover isso daqui. Então tarefas aqui é a classe lá. E a gente vai criar aqui um método que chama removeWidget. E aí a gente está passando a referência do root, que nesse caso é esse widget tarefa aqui. Tá? A gente está passando a referência para a gente deletar lá no main.py. Então aqui no main.py a gente vai criar aqui um removeWidget. Agora ele recebe esse widget tarefa, e aí a gente vai
primeiro, capturar o texto dessa tarefa, né, para a gente remover da lista. Então, texto é igual a tarefa.ids.label.text, né, que é onde é armazenado o texto lá daquele widget que está lá no caveiro. Aí a gente vai vir aqui e deletar, né, esse widget lá do box layout. Então, self.ids.box remove widget tarefa, né, que essa tarefa é uma referência àquele widget lá. Bom, a gente vai ter que tirar esse texto aqui da lista de tarefas que a gente incluiu. Então, self.tarefas, né, a lista tem um método que chama remove, que você passa um valor aqui para remover dessa lista. No caso, esse valor é o texto, né, da tarefa. E depois que a gente fizer isso, a gente tem que salvar, né? Então, self.save data. Muito bem. Então, quando a gente adiciona, a gente inclui na tarefa e salva no arquivo. Depois, quando a gente remove, a gente tira o widget, tira da lista e salva no arquivo. Legal. O problema agora é que quando ele entra no aplicativo, ele não está lendo nada, né? Então ele não vai saber quais as informações que a gente armazenou aqui. Então a gente vai ter que criar um método aqui que chama loadData, para ele ler, né, o conteúdo, né, desses arquivos que a gente está criando. Então a gente vai colocar aqui with open data.json, que é o arquivo que a gente salvou, só que agora no modo leitura, né, R. A gente vai então usar o json.load e ler esse arquivo aqui. E aí a gente vai pegar os dados que ele leu, que ele transformou, né, no objeto Python, que é a lista. A gente vai armazenar aqui no self.tarefas. O problema aqui é que se não tiver esse arquivo, ele vai dar um erro. Então a gente vai ter que colocar um try except aqui, como a gente já viu, né, em vídeos passados. Então ele vai dar o erro file not found. E aí, se não tiver esse arquivo, né, a gente dá um PES aqui, não faz nada, porque as tarefas vão estar vazias mesmo, né? Então ela já está aqui vazia. Legal? Bom, vamos ver se isso daqui funciona. Então a gente abre aqui as tarefas, né? Coloca aqui a tarefa 1, por exemplo, adicionamos aqui, colocar uma outra tarefa, né? A gente vai deletar ela aqui agora, né? Então só tem que ele vai ter que lembrar, né, desse tarefa 1. Então vamos desligar aqui o aplicativo, colocar aqui de novo e ver se ele lembrou aqui. Não lembrou. Então vamos ver aqui o que tem nesse data.json. Tá tarefa 1, mas ele não leu, né? Vamos ver aqui. Ele não leu porque a gente não chamou esse load data, né? Então aqui no onPrEnt a gente vai ter que colocar aqui load data. Agora sim ele deveria ler aqui, né, o tarefa 1. Aqui está. Muito bem, está funcionando bonitinho, mas o problema é que se a gente colocar isso daqui no celular e ter que atualizar esse aplicativo ou desinstalar ele, a gente vai perder todas essas informações. Então, existe uma solução para isso, que é salvar essa informação num lugar especial, que é o que a gente chama de User Data Dir, é o diretório do usuário para salvar essas informações. Legal, cada plataforma tem um lugar específico. A vantagem é que o Kivy sabe todas essas localizações, dependendo da plataforma que ele está rodando. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar essa informação do diretório especial que a gente tem que salvar. O Kivy fala esse diretório através desse método aqui, app.getRunningApp, né, para pegar o aplicativo. E aí ele vê a plataforma lá tal e armazena aqui o caminho que a gente tem que salvar nesse user data dir. E aí a gente vai colocar aqui uma barra para terminar aqui o diretório. E aí a gente vai armazenar isso daqui no path. A gente vai criar aqui uma variável aqui, path, né, para a gente armazenar essa localização. E aí, quando a gente der o load,
a gente vai buscar, né, esse datadir lá no path que a gente pegou agora do Kivy. Então self.path mais o data.json, e aí a gente vai ver, né, está aqui no main.py, vai adicionar novas tarefas, né, vai desligar aqui o aplicativo, lembrando que não é esse data.json, né, então a gente pode remover ele, porque ele está salvando em outro lugar, e se a gente ligar aqui de novo, né, ele lembrou aqui das nossas tarefas. No caso do Linux, ele está salvando aqui, nesse lugar aqui, config, o nome do aplicativo, que é teste, e data.json está aqui. Se eu deletar, né, esse arquivo, agora as tarefas subiram. Certo? Então é assim que a gente faz para armazenar informações, né, tanto nas plataformas mobile quanto nas desktops, e essas informações vão persistir mesmo se a gente desinstalar ou atualizar o aplicativo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo.